atenção à perspectiva do construir. Refletindo sobre a ideia heideggeriana de que há uma diferença significativa entre habitar e morar, ou entre uma casa e um lar, Ingold entende que há muito mais na experiência de morar do que a simples ocupação. O morar ultrapassa a separação entre público e privado, transcende os limites do abrigo doméstico e estende seu conteúdo para o estar no mundo. A frase de Ingold é, portanto, diz ele, eu moro, você mora. E isso é idêntico a eu sou, você é. Além da categoria morar, Ingold, como sabemos, trabalha com as noções de paisagem e temporalidade, distinguindo-os das ideias de terra e cronologia. Ele diz, cito, enquanto a terra é quantitativa e homogênea, a paisagem é qualitativa e heterogênea. Paisagem não se confunde com os conceitos de natureza e espaço, assim como temporalidade não se esgota na extensão calculável e divisível em unidades isomórficas do tempo físico. Temporalidade é a jornada social do ser humano através da paisagem, marcando-a com a experiência dinâmica do morar ao longo do ciclo de vida. O morar é compreendido como estar aí, na paisagem, nela engajado, por atividades e interações de todos os tipos, cada uma das quais correspondendo a percursos diferentes. Ele nos ensina que todo mapa está encapsulado em uma forma de vida. Ingold mostra que a separação analítica entre uma tradição e seu território, ou entre a cultura e seu lugar, significa também afastar o conhecimento tradicional do contexto em que foi produzido, da experiência prática em que emergiu. Experiência situada em um ambiente específico, ecologicamente significativo. A consequência dessa separação artificial seria reduzir uma forma de vida a uma visão de mundo, a um esquema cognitivo. Esse movimento intelectual corresponderia à transposição de uma imersão orgânica própria à abordagem fenomenológica para a metafísica da representação que opera com o dualismo do sujeito-objeto. Ingold observa que o território vivido e a paisagem só podem ser conhecidos enquanto unidade, isto é, em sua totalidade, não pelo olho da mente, mas pelo organismo em seu conjunto, enquanto move atentamente, instado por seus propósitos, de um lugar a outro, dia a dia. Desdobrando seus argumentos, o antropólogo ajusta os conceitos de comunicação e significado a seu modo de compreender a experiência social ligada ao território, isto é, as práticas sociais conectadas àquilo que ele chama paisagem em sua temporalidade. Tome-se o exemplo de uma crença. Usualmente ela é definida como uma cadeia de significações materializadas em palavras que alcançam autonomia relativamente ao contexto da enunciação e que chegam ao receptor pela mediação de uma forma linguística liberta do ambiente interlocucionário, isto é, liberta do mundo ao qual pertence a crença e no qual assume seu sentido organicamente engatado a determinadas práticas. Crença, nesse paradigma conceitual, remete a subjetividades, codificando e decodificando significações em operações mentais isoladas. A relação entre signo e significação é estabelecida no interior do sujeito, independentemente do contexto. A subjetividade contrapõe-se neste modelo à realidade ou ao mundo externo. O modelo antropológico de referência aqui é o sujeito cognitivo. Ingold propõe a substituição desse esquema intelectual. Prefere pensar o ser humano inteiramente imerso no contexto relacional do morar no mundo. A sociabilidade e a significação compartilhada de relações constituem duas faces da mesma moeda, a moeda das práticas sociais territorializadas, com sua história, sua temporalidade, suas variações, sua abertura à experimentação. A comunicação envolve expressões emocionais e o estabelecimento de laços afetivos, sem os quais não haveria real engajamento no mundo. Uma análise restrita à dimensão cognitiva desidrataria a comunicação humana e o conhecimento da experiência social, assim como uma abordagem que fizesse abstração da paisagem, na acepção exposta e de sua temporalidade. Se concordarmos com Ingold e aplicarmos sua perspectiva ao fenômeno da grande migração brasileira, novos horizontes nos desafiarão. Repito o que disse, porque talvez agora o argumento fique mais claro. A migração em grande escala correspondeu a um deslocamento de placas tectônicas da sociedade brasileira. Quem sofreu o impacto mais radical desse processo de transformação foi o próprio sujeito, que não pode ser o mesmo
os dois cenários. Os objetos mudam, os cenários mudam, o sujeito também. Ele perde o chão literalmente, repito. Insisto nesse ponto decisivo, não era seu conhecimento que lhe dizia o que era a sua vida antes da grande viagem, era a sua vida antes da migração que lhe dizia o que ele era. O ego da dualidade ontológica se requalifica, mas não se dissipa. Ao contrário, se adensa. Considerando-se a magnitude do fenômeno descrito, sugiro que examinemos mais uma vez, posto que já foi objeto de pesquisas, mas poderia voltar a ser, adotando-se outras perspectivas, a seguinte hipótese interpretativa. A revolução em curso, na esfera religiosa, recepciona e acomoda, no dinamismo de múltiplas tensões, a energia desprendida do deslocamento das placas tectônicas, ainda marcadas pela fratura ontológica da escravidão. Outro ponto que me parece estratégico é nesse contexto que se cumpre a transição para a democracia, consagrada na promulgação da Constituição Federal em 1988. Essa coincidência entre temporalidades tão distintas, a grande migração e a mudança de regime, ajuda a explicar a distância entre o entusiasmo cívico de Ulisses Guimarães, erguendo o signo de seu triunfo no Congresso Nacional, a nova Constituição, o novo contrato social, e a indiferença popular, roída pelo ceticismo forjado, seja no abalo sísmico que aprofunda desigualdades, seja na continuidade de rotinas iníquas. De um lado, a linguagem institucional do Estado, de outros ecos ainda audíveis da ancestral dualidade ontológica, a vibração tardia e eloquente do não dito, a persistência do recalcado traumático de nossa história. 26 anos se passaram desde a instalação do Estado Democrático de Direito. Mais de 2 décadas de muitos avanços, estabilização macroeconômica, redução de desigualdades, expansão da cidadania, exercício eleitoral cíclico. E, no entanto, as relações entre Estado e sociedade ainda estão marcadas por desconfiança e tutela. As desigualdades no acesso à justiça continuam resistindo a mudanças e os mecanismos de reprodução da ordem ainda cumprem o destilatário da brutalidade policial contra negros e povos de territórios vulneráveis. Iniquidades, violência, ruína ambiental e crise da representação convivem com conquistas amplamente celebradas, e por todas as razões. Na onda de reiterações inerciais, o rastro da dualidade ontológica rasga a superfície da sociedade como uma cicatriz refratária à elaboração, esquivando-se dos mapas oficiais. Talvez seja esse o espaço que se inscreve no impensável, tantas vezes qualificado ou desqualificado como estranho, enigmático, esquisito. Refiro-me aos acontecimentos de junho de 2013. Milhões de pessoas nas ruas, em descompasso com categorias, conceitos, teorias, expectativas, mecanismos de adestramento e dispositivos de explicação. Milhões nas ruas proclamando em dissonantes coros babélicos que alguma coisa está fora da ordem. Babel nas ruas talvez esteja em sintonia fina com o real, que ainda não disse seu nome, mas clama por uma escuta sensível à magnitude de sua vitalidade. Obrigado a vocês. Bom, agradeço a palestra do Eduardo e muito generosamente o Luiz Eduardo se dispôs a conversar um pouco conosco, então nós temos algum tempo para ter questões, perguntas. Eu perguntaria à plateia se alguém gostaria de fazer alguma questão, dependendo das manifestações, a gente pode fazer blocos de questões. Sim, uma pessoa. Eu vou pedir para você dizer o nome, se por favor falar daqui, se possível, para que todos possam ouvir a sua pergunta, infelizmente nós só temos esse microfone. Vamos conseguir explicar para o público. Meu nome é Gisele, sou
professora da Comunicações da USP. Eu achei fascinante o raciocínio, só me perturbou no momento em que a migração é vista como um processo de expulsão, que eu acho que é também. Mas eu queria saber se você já pensou na possibilidade de há nesse processo um fator de gênero que eu acho que é bastante importante. Você pensar que no rompimento das relações patriarcais e nas mulheres e nas filhas que viam na migração uma possibilidade de futuro diferente. Não que se realize, eu concordo plenamente que é um processo absolutamente perverso de rompe. Acho que a sua metáfora geológica é bastante apropriada, mas eu queria introduzir esse fator aí para tornar o panorama um pouco mais complexo. Eu acho que a televisão tem um papel. Posso responder, Esther? Esther, muito obrigado porque você, na verdade, me ajuda. Essa parte eu tive de cortá-la bastante, reduzi-la demais, mesmo assim ficou muito extensa a apresentação. Então, você está inteiramente certa. A perspectiva que eu adoto com a Assis Palmeira e com a Fanny Garcia, essa perspectiva que é aquela que procura acentuar a importância da expulsão em contrapartida à